A ideia é bem simples. Na era atômica, a segurança só pode ser alcançada em conjunto com o chamado adversário, pois a alternativa só pode ser: ou todos sobrevivemos, ou todos perecemos juntos. Nesse sentido, o outro lado é, na verdade, um parceiro de segurança. Esse pensamento precisa ser reintegrado nas mentes. Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies und heute rede ich zum zweiten Olá a Mal todos, mit Dr. Pascal Leo aqui dos Ensel, estudos de einem neutralidade, Forscher e hoje falo für pela die segunda Analyse vez com o der Dr. Leo Ensel, Europa, pesquisador de conflitos alemão especializado na área pós-soviética e na Europa Oriental. Recentemente, o Dr. Ensel publicou um manifesto, ou um documento, para estimular o pensamento sobre a Europa e o problema insuportável de que todo o continente ainda está avançando a todo vapor em direção a mais guerra. Ele o intitulou de Poder de Paz Europa, a contraproposta ao militarismo extremamente perigoso da União Europeia. Foi publicado na Global Bridge e em várias outras plataformas, incluindo os Nachdenkseiten. Hoje queremos falar sobre sua proposta, a visão e também a viabilidade. Dr. Ensel, seja bem-vindo. Dr. Ensel, herzlich willkommen. Olá, obrigado pelo convite. Leo, Léo, você fez uma contraproposta ao que a União Europeia está atualmente realizando em termos de política. Você a chama de Poder de Paz Europa. Poderia nos explicar por que este documento se torna necessário agora e o que você propõe nele? Eu chamaria isso de um documento conceitual. Isso deve, na verdade, estimular uma discussão. E preciso dizer algo de antemão. Não sou especialista em Europa, mas não é necessário ser engenheiro e não é preciso entender exatamente como um trem-bala funciona para poder julgar se ele está indo na direção certa ou errada. E a Europa está, no momento, avançando a todo vapor em direção a uma confrontação com a Rússia, da qual não se pode imaginar onde poderia terminar. A União Europeia, o Parlamento Europeu, aprovou em 28 de novembro uma resolução sobre a Rússia que se lê como uma declaração de guerra. A Europa foi originalmente fundada de paz como uma lição da Segunda Guerra Mundial. E isso funcionou maravilhosamente bem entre os Estados europeus. Mas a Europa está se desenvolvendo no momento para se tornar uma potência de guerra, uma organização beligerante que esqueceu completamente a palavra diplomacia. E meu objetivo é construir um espaço de pensamento alternativo, um espaço de discussão exatamente na direção oposta, ou seja, em direção às raízes da União Europeia, reabrindo-o. Por isso, porque a Europa foi fundada como uma potência de paz, chamei este documento conceitual de Potência de Paz Europa. E também se entende como uma precisão de um termo que no momento, curiosamente, é mencionado repetidamente a nível internacional e entre partidos. Fala-se repetidamente da chamada afirmação própria da Europa, agora em relação a Trump e também a outros desenvolvimentos. Esse termo nunca é operacionalizado de forma precisa. Ele permanece deliberadamente vago. O que significa isso, afirmação própria da Europa? Queremos nos tornar uma potência nuclear, talvez sob o guarda-chuva da França e do Reino Unido, possivelmente também com novos estados nucleares, talvez no final até mesmo a Alemanha. É isso que supostamente a Europa deve fazer para se afirmar? Ou queremos olhar para os nossos interesses europeus? Quais são os nossos interesses europeus? Isso só pode significar que vivemos juntos pacificamente em um continente com nossos vizinhos. Aliás, isso não é apenas sobre a Rússia, mas ao redor da Europa não há exatamente condições pacíficas. E este documento deve se reconectar com as raízes e, acima de tudo, estimular uma discussão. Como pode existir uma Europa pacífica, uma Europa que se preocupa com a paz dentro do grande continente europeu? E com isso não se refere apenas à União Europeia. A Europa é muito maior. As pessoas na União Europeia às vezes esquecem disso. Geograficamente, a Europa vai até os Urais.
Esta discussão sobre uma Europa orientada para a paz é urgentemente necessária. E meu documento deve ser um primeiro passo nessa direção, para ajudar a abrir essa discussão. Como a Europa União Europeia pode se tornar uma força de paz, segundo seu documento, se ela se afastar do curso atual? Qual seria o curso correto? Was wäre der richtige Kurs? Eu proponho algo. Se isso está correto em todos os pontos, uma discussão deve decidir. Curiosamente, nesta resolução sobre a Rússia de 28 de novembro, que tem 13 páginas e onde há uma ladainha de acusações ordenadas por letras até a letra U. Então quase se tem a sensação de que se queria nomear todos os argumentos de A a Z que foram capturados. Em todo este documento de 13 páginas, a palavra diplomacia está completamente ausente. É uma rejeição à diplomacia. Parece que a palavra diplomacia foi completamente esquecida. Ou seja, o primeiro passo, na minha opinião, deveria ser que nesta situação tensa, uma faísca pode ser suficiente para fazer explodir todo este barril de pólvora. A palavra diplomacia. Diplomacia como ação política mais essencial para resolver conflitos, ou melhor ainda, para prevenir conflitos antecipadamente, que isso seja redescoberto. Esse seria o ponto número 1. O segundo ponto, eu diria que a Europa se empenhe por um mundo desmilitarizado. Agora, a Europa em si não é uma potência nuclear, se desconsiderarmos que a França de fato é, mas como União Europeia não é. Isso é já férias até os condicionamento e germamente straight. From formal, explicitamente, tapliferem entre as duas, por porter Hints e Rússia. Zwischen den beiden Supermächten USA und Russland. Europa sollte sich gegenüber beiden Atommächten dafür einsetzen. A Europa deveria se empenhar para que entre ambas as potências nucleares seja instalado novamente um sistema de segurança coletiva, para que haja novamente negociações sobre a limitação de armamentos. Tudo isso foi cancelado nos últimos 25 anos, e quase sempre por iniciativa dos Estados, com pouquíssimas exceções. Começou com o Tratado ABM, que os Estados rescindiram no final de 2001 após o 11 de setembro. Depois continuou. Donald Trump, há 5 anos e meio, rescindiu o Tratado INF sobre mísseis de alcance intermediário, com alcance entre 500 e 1.500 quilômetros. Esse foi o maior e mais importante tratado de desarmamento da história mundial. Naquela época, negociado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Foi a primeira e única vez, por assim dizer, que uma categoria inteira de armas, e a mais perigosa, foi desmantelada, completamente desmantelada. E um regime de controle sensacional, como é chamado, foi introduzido. Isso significa que esse tratado nos protegeu por 30 anos na Europa dos perigos de uma guerra nuclear. Ele foi cancelado. Na verdade, só resta um único tratado entre as duas superpotências. Esse é o Tratado sobre Armas Estratégicas, o Tratado New START, e ele expira no início de 2026. Portanto, a Europa deveria se empenhar para que as duas superpotências, Estados Unidos e Rússia, finalmente comecem novamente as negociações de controle de armamentos. Precisamos basicamente reverter todo o desenvolvimento dos últimos 25 anos, onde todos os tratados foram cancelados, para um novo sistema de segurança internacional com base na segurança comum. Esse é um conceito antigo, que vem de Olof Palme, de Mikhail Gorbachev, na Alemanha de Egon Bahr e de Willy Brandt. A ideia é bem simples. Na era atômica, a segurança só pode existir em conjunto com o chamado adversário, pois a alternativa só pode ser ou todos sobrevivemos ou todos perecemos juntos. Nesse sentido, o outro lado é na verdade um parceiro de segurança. Esse pensamento precisa ser reintegrado nas mentes. E para isso, a União Europeia, que não pode negociar diretamente, poderia criar muitas iniciativas diplomáticas em ambas as direções, para que ambas as superpotências e mais tarde também as outras potências nucleares voltem a negociar e alcançar resultados.
A União Europeia, como um projeto de paz e também como um projeto de reconciliação do continente, estaria, na verdade, destinado a fazer isso. E os europeus já fizeram isso uma vez. Então, gostaria de lembrar a todos os espectadores, Helsinki 1975. O processo da CSCE é uma grande história de sucesso de reconciliação, desarmamento e diplomacia. Em 1990, o Ato Final de Paris. Nele, é até descrito que a segurança só pode ser alcançada junto com os russos e que agora estamos entrando em uma era de paz. Mit den Russen und dass wir jetzt in ein Zeitalter des Friedens übergehen. Das waren Initiativen, die waren... Essas foram iniciativas que foram claramente impulsionadas por Estados europeus e levadas à linha de chegada pela Europa. Perdemos tudo isso. Não apenas perdemos, jogamos fora, realmente com as duas mãos. E eu não entendo isso. E sei que o seu documento trata de uma perspectiva futura, mas você pode nos dar uma breve explicação de por que nos últimos 30 anos deixamos tudo isso para trás, no que deveríamos ter nos concentrado, e se é extremamente bom que voltemos a isso. Sim, esse é um desenvolvimento que pode fazer você, dependendo do seu humor, ou cair em lágrimas ou ter um acesso de raiva. Estávamos de fato muito avançados. E isso foi principalmente, ao que parece, o resultado da nova política sensacional de Mikhail Gorbachev. Ele também cunhou uma bela fórmula que poderia nos ajudar novamente agora, nomeadamente a fórmula da Casa Comum Europeia. Isso significava, de forma bastante consciente, que a Europa, como um continente inteiro, naquela época ainda não existia a União Europeia como a conhecemos hoje, era ainda a CEE, mas que, por assim dizer, a Rússia é parte dessa Casa Europeia comum. Ein Teil dieses gemeinsamen europäischen Hauses ist. Und du hast es gerade eben gesagt, diese wunderschöne Formel, Sicherheit... E você acabou de dizer essa fórmula maravilhosa. A segurança é indivisível, e a segurança de um país nunca pode ser alcançada às custas da segurança de outro país. Isso foi exatamente a rejeição mental ao jogo de soma zero da Guerra Fria. Jogo de soma zero, para explicar brevemente, significa simplesmente: meu ganho é sua perda. Juntos, isso resulta, por assim dizer, em zero. Isso foi abandonado em favor de um pensamento, para colocá-lo de forma mais moderna, de uma situação ganha-ganha. Sim, e a pergunta é, por que isso falhou? Eu diria que todo esse conceito foi primeiro negligenciado e depois, passo a passo, deliberadamente levado à ruína, principalmente pelo Ocidente. Estamos hoje diante de um monte de escombros e dizemos que todos os tratados de controle de armamentos e desarmamento da época do, eu chamo agora primeiro Guerra Fria, já estamos há anos em uma segunda Guerra Fria, não, agora em uma guerra quente na Europa, em território ucraniano. Tudo isso foi cancelado pelos Estados-Unidos. Isso poderia ser detalhado. Nós, europeus, mais ou menos aceitamos isso. E a afirmação da Europa significaria para mim focar em quais são os nossos interesses europeus. Só pode ser que possamos viver em paz neste continente, em uma paz sustentável, para usar uma palavra moderna. Não basta que mais cedo ou mais tarde os combates na Ucrânia terminem. Eu rezo para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas mesmo assim, não teremos automaticamente condições pacíficas na Europa. Muito provavelmente, isso resultará na Ucrânia se tornando, por assim dizer, a Alemanha dividida ou a Coreia dividida, no novo Guerra Fria 2.0. Ou seja, um muro de Berlim será, por assim dizer, deslocado 1.500 quilômetros para o leste, dividindo a Ucrânia. A hora que estou, isso depende dos ganhos guerreiros russos, caso o Trump congele, pelo menos. Diesen Konflikt zumindest einfrieren sollte. Aber ansonsten wird es dort eine Demarkationslinie geben. Mas caso contrário, haverá uma linha de demarcação lá, que será fortemente vigiada por ambos os lados. Já está sendo discutido no momento tropas de estados da OTAN, não tropas da OTAN, mas tropas de estados da OTAN. Se os russos aceitarão essa diferenciação sutil e se comportarão de acordo, isso é outra questão. Mas é perfeitamente possível que no futuro, soldados alemães fiquem frente a frente com soldados russos, a menos que consigamos uma mudança fundamental de 180 graus na Europa.
E isso se aplicará a todos os atores, ou seja, tanto à União Europeia quanto à Rússia. Das heißt, für die Europäische Union genauso wie für Russland. Aber dafür muss man überhaupt erstmal wieder einen neuen Denkraum. Mas para isso, é preciso primeiro abrir novamente um novo espaço de pensamento. E a boa notícia é que a roda não precisa ser reinventada. Já tivemos tudo isso antes. Na verdade, só precisaríamos voltar para lá. Mas isso, é claro, significa que precisamos começar a apostar novamente na diplomacia e reconstruir a confiança entre ambos os lados em um ritmo muito lento. Confiança é o capital essencial quando se trata de diplomacia. E confiança, todos sabemos, é muito difícil correr e memorialmente destruída. Realmente estamos em um ponto que a confiança Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Europäer... Não sei como você se sente, mas tenho a impressão de que os europeus, por algum motivo, não entendem que é preciso fazer a paz com os outros. De alguma forma, existe a ideia de que se pode impor a paz contra a Rússia, contra o Irã e contra a China. Então, agora temos a definição, e aqui está ela. E ela é justa e correta, e é a única coisa que se pode aceitar. E para alcançar essa paz, é preciso usar bombas. Essa é a ideia estúpida predominante no momento. Eu gostaria que as pessoas olhassem atentamente para o seu conceito, porque deveria ser claro que só se pode fazer a paz com os outros. Mas parece que não é assim. E então pessoas como você e eu somos acusadas de sermos sonhadores. Mas tivemos isso há 30 anos. Então, sonhamos e desperdiçamos. Wir haben es verspielt. Also, wenn wir beide Traumtänzer sind, dann sind die Menschen im Europäischen Parlament. Então, se nós dois somos sonhadores, então as pessoas no Parlamento Europeu são os deputados dançarinos de pesadelo. Eu não gostaria de viver esse pesadelo. Gostaria de corrigir um pouco em um ponto. Sei que você quis dizer de outra forma, mas você disse que os europeus apostam na paz vitoriosa. Eu diria mais que são os políticos da União Europeia. Há uma grande divisão entre a opinião pública, ou seja, o que a população nos diferentes países pensa, e a opinião publicada na forma de mídia ou na forma de declarações dos políticos. A população aqui na Alemanha também é assim. A maioria se manifesta há anos a favor de negociações. A mídia vê isso de forma diferente, faz pressão na direção oposta. Na Itália ou mesmo na Espanha, as pessoas se interessam muito menos por toda essa guerra, querem ser ainda menos envolvidas nisso. E há também outros, a União Europeia não é de forma alguma unânime, nem todos estão de acordo. Existem dissidentes, veja a Hungria, veja a Eslováquia. Pode-se pensar o que quiser sobre os governantes ou primeiros ministros de lá, mas nesse ponto, pelo menos tenta-se abrir um espaço de pensamento diferente. E qualquer um que no momento se desvie da linha oficial é imediatamente declarado um pária. Isso não pode acontecer. Da müssen wir weg davon. Precisamos nos afastar disso. Léo, conte-nos brevemente algo para encerrar. Qual é o seu conceito? Qual é a coisa mais importante que devemos ter em mente? Ou para onde seu conceito quer ir na implementação? Sollte oder wo dein Konzept hin möchte zur Umsetzung. Also das Allerwichtigste ist, dass wir wieder zurückkommen zu einer... Então o mais importante é que voltemos a uma política ou a uma ordem de segurança baseada no princípio da segurança comum. Esse é, por assim dizer, o quadro superior do qual tudo se deriva, pelo menos no que diz respeito ao lado militar-político. Precisamos, basicamente, renovar todos os tratados que nos últimos 20, 25 anos ou expiraram ou foram deliberadamente rescindidos sob as condições geopolíticas atuais. Esse seria o primeiro passo. Basicamente, precisamos voltar em tudo. O segundo ponto é isso se aplica, por exemplo, a todo o regime de sanções, que é suicida. A Alemanha é a que mais sofre com as sanções, com as quais tentamos, de forma megalomaníaca, forçar a Rússia a se ajoelhar. Não, para arruinar a Rússia, como nossa ministra das Relações Exteriores disse logo após o início da guerra. A situação é exatamente o oposto. A Rússia não sofre com as sanções. A Rússia também não está isolada.
Basta olhar que a última conferência dos BRICS ocorreu na Rússia, em Kazan. Mas nossa economia está indo por água abaixo. Isso significa que o de sanções deve ser reduzido passo a passo, no nosso próprio interesse. E o que é muito importante, também precisamos de um soft power europeu. Wir brauchen auch eine europäische Soft Power. Das Vertrauen muss rekonstruiert werden. Und das bedeutet A confiança precisa ser reconstruída. E isso significa, por exemplo, também entre as chamadas pessoas normais. O Diálogo de São Petersburgo foi um projeto grandioso para realmente unir as pessoas entre a Rússia e a Alemanha. Todos esses projetos precisariam ser reconstruídos sobre os escombros onde nos encontramos no momento. A confiança também deve crescer entre pessoas completamente normais. E aqui eu gostaria de trazer um aspecto pessoal. Se assim quiser, sou um filho da amizade franco-alemã, ou seja, da reconciliação. Freundschaft, das heißt der Aussöhnung. Europa bedeutete für mich immer, dass ich A Europa sempre significou para mim que eu não preciso apodrecer como soldado em uma trincheira, que eu não preciso atirar em soldados franceses e que também não serei morto por soldados franceses. O contexto era o seguinte: meus pais se envolveram muito nas parcerias entre cidades alemãs e francesas no início dos anos 70. Eles morreram muito cedo e a família parceira dos meus pais, perto de Paris, se tornou meus segundos pais. Então eu realmente tenho, por assim dizer, dois pares de pais, um alemão e um francês. man so will, zwei Elternpaare, ein deutsches und ein französisches. Und Europa war einfach die Freude. E a Europa era simplesmente a alegria de que eu não precisava ir para a guerra, mas que em vez disso, eu poderia ir para Paris e ser servido por minha mãe francesa com uma bela refeição francesa acompanhada de um bom vinho. Eu desejaria isso em toda a Europa, e não apenas no espaço interno europeu ou no espaço interno da OME. Nesse aspecto, o conceito funcionou maravilhosamente bem, mas também para fora. Meu desejo infantil contra toda a razão militarista do presente é uma grande mesa redonda. E lá estão sentados todos os estados da Europa e os estados do espaço pós-soviético, comendo algo bom e bebendo um bom copo de vinho. Isso é o que eu desejaria. Talvez eu ainda viva para ver isso. Esse é um sonho que vale a pena viver e dançar por ele. Caro Leo Ensel, eu te parabenizo. E claro, vou colocar o link do texto no vídeo e recomendo a todos que levem isso a sério. Leo Ensel, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Leo Ensel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Bad fortune, vive it.